A entrevista de Bolsonaro ao Pânico na rádio foi constrangedora e muito reveladora. Bolsonaro está visivelmente colapsado mentalmente. Eu acredito até que na entrevista ele estivesse sob o efeito de alguma substância, porque ele estava muito esquisito. Mas ficou claro que ele não tem mais a mínima condição de ser candidato a nada, ele vai ser somente um puxador de votos. A vida política de Bolsonaro como candidato relevante já era, porque o discurso do Bolsonaro me soou muito como se ele tivesse 2014, 2015. Um discurso ultrapassado. E isso acontece porque Carlos não está mais com ele. Carlos Bolsonaro não consegue mais engajar a base bolsonarista, porque ele é indesejado. Valdemar Costa Neto não quer o Bolsonaro radical, mas o Bolsonaro domesticado para poder puxar votos. Na sua opinião, o que você achou dessa entrevista do Bolsonaro? Ela foi constrangedora? Carlos faz falta para Bolsonaro? Você acha que ele está acabado politicamente? Deixe seu like se você curtiu a cassação do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. Essa entrevista para o programa Pânico na Jovem Pan foi um grande sucesso de audiência. Mas como eu falei, foi uma entrevista constrangedora. O Bolsonaro ele pareceu muito desconectado, falando de assuntos completamente sem importância e sem relevância com o contexto político. Bolsonaro falou de passagens da vez que ele entrou no exército, também falou do episódio de aventuras juvenis em Eldorado, Paulista, quando ele fala que ajudou o exército a capturar o Carlos Lamarck, o comunista, e o Emílio ficava olhando pra ele, o pessoal ficava também olhando pra ele, e ele se alongava nas respostas falando um monte de asneira. O Emílio até tentou em alguns momentos, tentava, interromper o Bolsonaro, trazendo a palavra pra si, mas ele não conseguia. Foi um completo, constrangimento, as divagações do Bolsonaro, e eu acredito até que ele estivesse sob efeito de algum tipo de medicamento. Porque existe aí o receio que Bolsonaro possa se afundar no termos do seu humor. Ele está tendo oscilações de humor. A gente sabe que o Bolsonaro ele toma medicamentos pesados para problemas psicológicos. Então eu acredito que ele estivesse sim medicado para essa entrevista, que foi uma entrevista constrangedora, mas como falei na introdução, reveladora. Porque o discurso do Bolsonaro, ele me pareceu um discurso muito ultrapassado, um discurso muito antiquado. Um discurso preso lá em 2015, 2016, na época que Bolsonaro foi alçado ao estrelado político nacional. Um discurso que pareceu quase que ele fala de ideologia de gênero. Uma coisa muito velha, muito ultrapassada. Não conectado ao contexto atual. O Bolsonaro, ele precisa encontrar um mote novo, que talvez eu não sei se ele consiga encontrar, se ele vai conseguir encontrar. Ele até tentou, primeiro ele começou a falar de propriedade privada, depois ele falou de liberdade, depois ele falou umas outras tolices, mas ele não se aprofunda. É diferente, por exemplo, do que ele fazia lá atrás com aquele kit, o kit gay, essas coisas todas que ele conseguia pegar esse assunto, engajava, ele conseguia falar e engajava todo mundo. Hoje não, ele não tem mais esse assunto. E a forma até mesmo dele tentar se utilizar dessa retórica se perdeu. E é interessante que o discurso se envelheceu porque ele também não pode falar. Porque esse discurso de ideológico, dessa pauta de 2015, 2016, ficou no passado, até mesmo para o próprio Bolsonaro. Se nós formos pegar o Bolsonaro durante todo o governo, ele abandonou esse discurso de defesa da família, de defesa dessa questão das ideologias, da pauta identitária. Ele foi abandonando gradativamente isso e ele tornou-se o vingador moral e institucional. Alguém que atacava as instituições. Porque qual que era o mote do Bolsonaro? Era liberdade? Sim, mas ele atacava o STF. Porque o STF estava tolhindo as liberdades individuais. Só que ele não pode mais fazer isso. Ele não pode mais usar a política do confronto. Ele não pode mais usar o discurso que engajou nos últimos 4 anos a sua própria base, porque ele vai ser julgado pelo STF muito em breve. Então qualquer coisa que ele possa falar a respeito do TSE ou do STF, ele vai se dar mal. Então ele tem que ficar em um completo silêncio. E como ele não consegue usar as pautas, que são as pautas mais recentes, ele precisa voltar ao Bolsonaro de meados da década passada. Um discurso que está desconectado, pelo menos eu vejo, do contexto político atual, o contexto que está o governo Lula. Um problema também para o Bolsonaro é a falta do Carlos. Porque toda essa figura do mito, ela foi criada pelo Carlos, importando as estratégias do Steve Bannon, que o próprio Alexandre de Moraes citou durante o julgamento do Bolsonaro, quando ele falou dos engenheiros do caos, do Giuliano da Empoli, que nós lemos aqui de cabo a rabo.
Nós sabemos como funcionam as estratégias do Steve Bannon que o Carluxo importou. E o Carluxo, ele criou o mito Bolsonaro, ele criou esse vingador moral e ele foi lapidando aos poucos. Só que o Carlos está fora da campanha do Bolsonaro, ou está fora, na verdade, do Bolsonaro. Não está mais junto. E ao não estar mais perto, o Bolsonaro se perde. Porque ele não consegue entender o que os bolsonaristas querem. E o Carlos ficou longe porque o Valdemar Costa Neto não quer o Carlos perto. Porque o Carluxo perto do Bolsonaro faz com que o ex-presidente volte a ser o Bolsonaro radical. E esse Bolsonaro radical não interessa a ninguém. Talvez ao próprio Bolsonaro ou ao Carlos. Mas esse Bolsonaro radical foi derrotado pelo Lula, mostrando que ele não tem votos suficientes para ganhar qualquer coisa. O Valdemar Costa Neto, por sua vez, ele quer o Bolsonaro manso. Ele quer o Bolsonaro domesticado. Ele quer o Bolsonaro como cabo eleitoral e não mais o Bolsonaro como candidato. Portanto, essa entrevista da Jovem Pan mostrou, pelo menos pra mim, você pode colocar nos comentários se você concorda ou discorda, que o Bolsonaro como candidato, ele não existe mais. O que nós vamos ter agora é o Bolsonaro como cabo eleitoral. Pelo menos essa foi a minha impressão. Mas se você acha que essa entrevista da Jovem Pan ela foi uma completa bobagem desimportante, ela não foi. Porque a última pergunta do Emílio Surita, que foi a última pergunta que encerrou a entrevista, foi a mais importante. O Emílio perguntou para o Bolsonaro: presidente, quanto o senhor recebeu do Pix que foi pedido? E o Bolsonaro, o que ele fez? Desconversou. Não falou o valor real. Aí você pode estar falando, mas por que, querido? Por que isso é relevante? Pô, claro que isso é relevante. Políticos precisam, todo momento que eles têm a oportunidade, de exaltarem a sua grandeza e suprimirem os momentos de baixa, os momentos que eles são apequenados. O Bolsonaro, ele poderia não ter falado o valor. E ele poderia ter falado, não, nós nos surpreendemos, foi um valor muito maior do que nós imaginávamos. Foi uma mobilização imensa. Nós ganhamos aí 2 milhões de reais, nós ganhamos 500 mil reais, mas ele não precisou o valor. Ao não precisar o valor, ele mostra que o valor não foi aquele que era esperado, foi decepcionante. Porque ele deveria ter falado alguma coisa, mas ele fala, ah não, nós tivemos ali, olha só como que ele foi traído pelas palavras. Nós tivemos uma média aí de R$2 por doação. R$2 por doação, ou seja, um valor insignificante, decepcionante, que mostra que ele não tem mais o mesmo poder de engajamento. Porque ele poderia ter suprimido o valor, mas ele poderia ter se exaltado a si mesmo, mas ele não fez. Outra coisa que tem chamado a atenção, que nós vamos ver muito do Bolsonaro daqui pra frente, é essa história de bala de prata. Ah não, eu tenho uma bala de prata pra 2026. Tem nada, é mentira disso. O Bolsonaro, na verdade, ele criou um subterfúgio para fazer um mistériozinho. Porque a todo lugar agora que o Bolsonaro vai, vão perguntar pra ele sobre a bala de prata. E essa bala de prata que você tem, Bolsonaro? Ele não tem nada. Ele não vai fazer nenhum tipo de indicação política pra 2026, porque se ele fizer isso, aí que o capital político dele deteriora ainda mais. Ele já não tem mais o Carlos pra engajar ninguém. Ele já está caçado, o que faz o capital político dele ser reduzido. Se ele indicar qualquer candidato, aí sim que ele já era, então ele não vai fazer. Isso é só um subterfúgio pra gerar curiosidade, para gerar engajamento, para que ele possa aí curtir alguma coisa, ter alguma relevância em qualquer entrevista. E por fim, ele fez uma ameaça ao Romeu Zema. O Romeu Zema é um desses postulantes a herdar o bolsonarismo, ou os votos, o capital político do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não considera o Romeu Zema alguém confiável. Ele prefere apoiar o Tarcísio ao Romeu Zema. Então o que ele falou? Olha, o Zema, ele tem que tomar cuidado para não queimar a largada, porque se ele queimar a largada, ele vai levar burdoada. Só que o Bolsonaro não falou qual burdoada que ele vai levar, se ele vai levar da direita ou se ele vai levar da esquerda. Ah, esse é um ponto. Então eu vejo que foi uma ameaça ao meu Zema. Olha, nós vamos passar por 2024 primeiro e depois nós vamos ver 2026, porque ele falou isso na ameaça ao Zema. Então se o Zema começar a querer colocar as asinhas de fora, a militância bolsonarista poderá ser implacável contra ele. Uma entrevista assim, esdrúxula, ridícula, patética, mas muito reveladora. Bolsonaro está acabado como candidato relevante. Pode sair como deputado, vereador, agora para um cargo relevante, ele já era.